Salve pessoal, espero que todo mundo esteja muito bem aí, tá? Infelizmente, mais um momento gravado. Apesar de que todos foram gravados no mesmo dia, eu só fiz trocar de roupa por conta aí do PC. Eu acredito que no dia que esse vídeo estiver indo para vocês, eu já vou ter recebido os componentes de volta e na semana que vem a gente já tem aí momento de meet normalzinho, bonitinho, como manda o figurino, beleza? Hoje a gente vai começar aí com a parte das leis de Newton, tá bom? Já teve aí movimento retilíneo uniformemente variado, já teve aí uma porrada de exercícios e formulários, tá? E agora a gente vai dar continuação aí ao assunto da parte de leis de Newton, beleza? Então, ó, aqui a gente vai lá e vamos para as leis dos movimentos. Olha só, quando a gente estuda lá a parte de movimentos, certo? A gente está estudando apenas o movimento pelo movimento. Ou seja, quando a gente fez a aula sobre o Google Maps, o Uber, aplicativos de transporte de maneira geral. Então a gente tinha lá, né, quando você pede, por exemplo, um carro desses da vida, você tem um ponto onde você vai começar a viagem, você tem um ponto onde essa viagem vai terminar, quanto em média aquele carro vai percorrer e seguindo ali as orientações, né, que o programa já faz mais ou menos esse papel, nós temos aí o tempo que vai demorar para você sair de um ponto e chegar no outro. Quando a gente estuda dessa forma, a gente está estudando o movimento pelo movimento. Por quê? Nós sabemos que para começar ou interagir com o corpo ou realizar um fenômeno, a gente precisa interagir com aquele sistema, promover algo que faça com que aquilo mude. Então, exemplo, se eu pego meu copo com água, então eu tenho que interagir com esse copo com água de tal maneira que ele venha a sair de cima da mesa de apoio aqui e saúde. E as leis de Newton elas vêm justamente para explicar e definir como isso acontece e por isso elas são consideradas leis dos movimentos. Tudo bem? Então, ó, as chamadas leis de Newton elas possuem a função fundamental de descrever os movimentos dos corpos na Terra e também corpos celestes. Em outras palavras, qualquer movimento que você tenha aqui na Terra, seja eu, você, um carro, um animal, seja lá o que for, qualquer corpo, nós podemos descrever o movimento que ele acabou de realizar através das leis do movimento relacionadas às leis de Newton, beleza? E isso também vale para corpos celestes, ou seja, planetas, estrelas, astros de maneira geral. A partir do momento que eles se movimentam, seja ao redor de alguma coisa, como no caso da Terra em relação ao Sol, seja como a Lua em relação à Terra, até movimentos como os de cometas, de asteroides, bem, esses movimentos, tanto esses gigantescos quanto esses movimentos que nós temos aqui no nosso cotidiano, eles podem ser definidos por essas leis, tá bom? E aí, olha só, as leis de Newton, quando a gente estuda elas, elas abre e fecha aspas dividem toda a parte de mecânica em fenômenos em que nós analisamos desde da parte de forças e interações, o que deu origem àquele movimento, como ele acabou, aquele fenômeno de maneira geral, ou simplesmente a gente vai analisar um fato isolado. No caso aqui de mecânica, a gente vai ter cinemática, que é o movimento, como a gente estava vendo. Então o carro se desloca a 30 metros por segundo numa via. Quanto tempo ele vai demorar para chegar em casa? Se ele começa a frear com aceleração de 3, quanto tempo ele leva para parar? Qual a distância percorrida? Então, esses casos a gente está pegando o movimento, as características associadas a esse fenômeno de movimento e analisando ali isoladamente, tá bom? Só que a partir de agora, a gente vai levar em consideração os fatores que fazem com que isso aconteça, que influenciam nesse fenômeno, se esse fenômeno ele acaba ou não, por assim dizer. Então, de um lado a gente tem aqui a cinemática e do outro aqui a gente vai chamar de dinâmica. Mas isso são partes, maneiras de ver fenômenos mecânicos, como é o caso do movimento de maneira geral. Segunda coisa é que através das leis, né, nós temos aí a inserção do que seriam ações,
que dão origem ao movimento, que modificam e que encerram. Então, no caso do copo aqui que eu acabei de mencionar, se eu não interajo com o copo, exercendo força nesse copo, uma ação, eu não consigo movê-lo ou ter a chance de movê-lo. Mesma coisa para a chave de casa que eu estou aqui. Mesma coisa quando eu precisar passar o slide, como você está vendo na tela aí, ó, indo e voltando. Então eu tenho que agir sobre aquele sistema, sobre aquele corpo, sobre o que está ao redor, para que eu consiga promover o início de um movimento ou de um fenômeno, para que eu possa modificá-lo com o passar do tempo, para que eu possa encerrá-lo. Então pensa num goleiro. Quando um goleiro ele faz uma defesa que ele encaixa a bola, como normalmente se diz, ele está interagindo com a bola de maneira a tirá-la daquele estado de movimento com aquela velocidade e tudo mais, para entrar em repouso e ficar junto a ele. Então ali houve uma ação que promoveu uma modificação e nesse caso encerrou o movimento da bola, tá bom? Mas isso aí a gente faz em qualquer circunstância, em qualquer sentido. Se eu quiser, que eu vou querer, né? Fazer aí um café mais tarde, esquentar água e tudo mais, então eu interajo com o fósforo, interajo com o gás, acendo a chama, deixo lá aquela chama transmitindo energia. Então, tudo isso é conseguido através de interação, através de ação entre corpos ou sistemas diferentes. E por último, nesse momento introdutório, é importante a gente pensar que qualquer acontecimento em um fenômeno se dá através de interações entre os corpos, tá bom? Então, desde um movimento de corrida, como tem esse senhor bonito aí na imagem, até os fenômenos maiores. Vamos ver isso, por exemplo, tá? E de uma forma bem simples com o simulador. Então, ó, no simulador aqui, por exemplo, eu tenho um cabozinho de guerra. Tá bom? Tem um cabozinho de guerra aqui, ó, suave e tranquilão, tá? Um carrinho, as cordas e tudo mais. Vê que à medida que eu vou adicionando aqui os bonequinhos de um lado e do outro, vai aparecendo a força que cada um aplica, cada conjunto, certo? Então, se eu tiver só um bonequinho azul desses pequenininhos, ele aplica uma força de 50. Se eu tiver um desse mais mediano, ele aplica uma força de 100. Se eu tiver o maior, ele aplica uma força de 150. Vê que eu não posso iniciar nada no aplicativo aqui na simulação, por quê? Porque não tem ninguém interagindo com esse sistema para que eu dê a ele a possibilidade de mudar, tá bom? Ou seja, possibilidade de ir para um lado, a possibilidade de ir para o outro. Vê que a partir daqui, ó, por causa da interação desse bonequinho azul com o sistema de corda e carrinho, eu consigo fazer ele se mover de um lado para o outro. Nesse caso, da direita para a esquerda. Se eu colocar um outro bonequinho aqui, eu vou ter o mesmo fenômeno, só que para o lado, para o sentido oposto. Então, vê que para que esse fenômeno ele aconteça, a gente precisa interagir com o corpo. Claro que se eu colocar aqui dois bonequinhos do mesmo tipo e tudo mais, olha o que acontece, né? Então ninguém puxa para consegue fazer o conjunto se mover para nenhum lado, porque eu tenho uma força para o lado direito igual em valor ao a força aplicada para o lado esquerdo. Mas ainda assim há interação. Então a gente só consegue alterar algo em um sistema ou em um corpo a partir do momento em que nós exercemos ação, interagimos com aquele sistema. E aí a gente pode ver isso através dessa relaçãozinha aqui, beleza? Vamos voltar lá para os slides para a gente poder, né, continuar. Então, ó, continuando com a parte de leis dos movimentos, essas leis de Newton elas se baseiam em um pensamento que Galileu tinha sobre o movimento dos corpos, que é estabelece, né, o pensamento aí estabelece que o corpo pode estar em dois estados naturalmente, ou seja, você vai encontrar dois corpos aí, segundo Galileu, em um de dois estados. Ou você encontra o corpo, ele estará naturalmente em repouso, ou seja, paradão.
ou ele estará naturalmente em um movimento uniforme. Vamos lembrar que isso também depende do referencial, como a gente até teve em momentos anteriores, lá no início do ano, que o que está em repouso para mim pode não estar para você. Depende das condições que nós temos para cada um. Por isso que determinar repouso e movimento depende do referencial utilizado, tá bom? Então, por isso que naturalmente nós temos essas duas possibilidades. O corpo está se movendo tranquilão com velocidade constante, ou ainda ele está em repouso, ou um ou outro, lembrando, a partir da escolha de um referencial, tá? E aí o que acontece? Ele complementa dizendo que um corpo ele só consegue permanecer em movimento, certo? Ou em repouso, se nada acontecer com ele. Ou seja, se eu estiver dentro de um carro e eu nem apertar, né, o pedal do acelerador e nem apertar o pedal do freio, dependendo das condições, o carro simplesmente ele se move, se já estiver em movimento, e ele nem aumenta e diminui de velocidade. Mesma coisa é o que? Eu estou dentro do mesmo carro, ele está estacionado e eu quero tirar ele da vaga do estacionamento para ir embora para casa. Então eu só consigo fazer isso se houver uma força, uma interação entre eu e o carro para que isso aconteça gradativamente. Então eu vou lá, dou ré, por exemplo, piso no pedal do acelerador e o motor e todas as outras coisas dentro do carro vão gerando força e energia para que esse carro se movimente para trás, tá bom? Então, isso que a gente faz naturalmente casa justamente com o que está colocado aí. Um corpo para permanecer em movimento, ele não precisa de uma ação. Um corpo para permanecer em repouso, ele também não precisa de uma ação. Agora, sempre que a gente quiser mudar algo, seja mudar a velocidade, seja mudar o estado, a gente precisa interagir com isso. Até como a gente viu no exemplo lá do cabo de guerra que tinha o carrinho e os bonequinhos, tá bom? Terceiro ponto é que todo corpo possui uma tendência natural a resistir ou a tentar permanecer da forma em que se encontra naquele momento. Então existem coisas, por exemplo, que são mais fáceis de mover do que outras. Então aqui atrás, onde você está dando para ver, tá? Tem um armário. Então se eu quiser mover esse armário, eu tenho que interagir com ele. Mas vai ser mais fácil, por exemplo, eu mover o carregador do que o armário. Por quê? O armário, devido às características que ele possui, ele oferece uma resistência maior a essa mudança. Em outras palavras, eu preciso aplicar uma força mais forte, vamos dizer assim, para que eu consiga realizar aquela mudança desejada. Tá bom? Esse conjunto de pensamentos, ele dá origem ao que é conhecido como inércia de Galileu, que é o princípio de equilíbrio. Tá bom? Essa questão de equilíbrio, tá? Só retornando aqui, é uma situação na qual o corpo, ele, como o nome já sugere, ele está equilibrado. A gente acha que um corpo, quando ele está equilibrado, é só aquele que ele está paradão. Então a gente vai fazer, sei lá, uma torre de cartas de baralho, um castelão bonito, bolado. Então a gente utiliza eles de tal forma para que um apoie no outro e os dois permaneçam em repouso. Isso no nosso cotidiano está associado ao equilíbrio. Mas equilíbrio também, como a gente vai ver um pouco mais para frente, também está associado a um movimento em que não tem mudança de velocidade. Tá bom? Então, ó, como visão geral, tá? Nós temos o seguinte: cada uma das leis de Newton, ela vai procurar tratar de um aspecto dos movimentos, tá bom? Cada uma das três, já antecipando. A primeira lei, a segunda lei e a terceira lei, tá bom? A primeira lei, ela trata dessa questão de resistência, ou seja, que dependendo do corpo você vai ter que aplicar uma força maior ou menor, porque ele é mais difícil de mover, ele é mais difícil de parar, ele é mais difícil de acelerar ou de frear, tá bom? E como cada corpo tem essa propriedade diferente de ter que receber uma força maior ou menor,
é com relação a isso que a gente chama de resistência, tá bom? Até porque quando a gente pensa em resistência, vamos pensar lá no cabo de guerra em que um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro. A gente tem normalmente uma tendência a associar esse tipo de situação. Mas basta que você tenha uma dificuldade de mover o corpo, que aquilo já representa uma resistência. Beleza? E aí o que nós temos é, quando a gente está falando de mudança de velocidade, a gente está falando de três tipos de mudança. Na verdade, dois, porque um depende do outro ali, que é você mudar o valor. Então, quando você passa as marchas de um carro e vai acelerando e a velocidade aumenta de 30 para 40, de 40 para 100, de 100 para 300. Isso é uma mudança no módulo, né, no valor daquela velocidade. Mas quando você está realizando uma curva para a esquerda, no caso que eu estou fazendo minha esquerda, tá? Para a esquerda ou para a direita, eu também estou interagindo com o corpo para que ele não necessariamente mude o valor da velocidade, mas mude para onde o movimento está acontecendo. Então, se a gente tivesse que ir para a escola e tudo mais para ter as nossas aulas à noite, então chegaria um momento que você teria que reduzir a velocidade, ou não, né? Depende aí da sua habilidade, mas você teria que mudar a direção e o sentido para poder subir a rampa da escola e estacionar lá embaixo do pé de árvore que tem na parte baixa ali da escola, tá bom? Ou no caso das motos, ali perto ali do pé de jaca, né? Se você, vamos lembrar aí, saudades. Então, quando você faz essa curva, você está interagindo com o corpo. E dependendo do tamanho do corpo, do seu peso, né, da sua massa, você vai ter uma facilidade maior ou menor. Tá bom? Beleza? Segundo ponto é a segunda lei de Newton, que ele trabalha com o que seria a consequência de um conjunto de forças não nulo. Como assim? Quando você tem, e aí a gente volta lá para o simulador, certo? Então, ó, voltando para o simulador, o que é que a gente tem? Se eu coloco de um lado e coloco do outro, e eu boto iniciar, como essas duas forças, né, os dois bonequinhos estão puxando da mesma forma para lados opostos, acaba que ninguém move nada. Então, a força que aponta para a direita está anulando a força que aponta para a esquerda. Só que, se eu coloco um outro bonequinho aqui, ó, vê que agora não é mais 50, é 100. E por causa que as forças não se igualam mais, você tem um lado maior do que o outro, isso promove o movimento. Então a segunda lei vai estar trabalhando justamente com o quê? Com o que essa diferença de forças no sistema consegue realizar movendo para um lado o corpo ou para o outro, tá bom? Ou ainda freando ou acelerando. Se eu colocar outra aqui, ó, ele continua se movendo. Lembra daquilo que eu falei, que tem um estado natural de movimento? Ah, professor, mas as forças são iguais. Pois é, mas como o corpo já está em movimento, então ele vai continuar assim. Ele vai resistir a essa mudança. Ele só vai mudar ou começar a parar se eu aumentar essa força aqui. E aí começa a ter o freio, ó. E se eu mantiver do jeito que tá, ele continua se movendo. Tá bom? Beleza? Tudo tranquilão. Voltando lá para, né, o nosso contexto aqui, nós temos ainda, né, que a consequência é justamente a mudança de direção quando você faz uma curva, a mudança no valor da velocidade quando você acelera ou freia. Isso tudo é, querendo ou não, causa de uma ação. Se você arremessa uma bola, dependendo da força que você aplica, você faz com que ela mude de velocidade e acelere mais rapidamente, em menor tempo, ou que isso não aconteça de uma maneira tão rápida, tá bom? E o terceiro ponto, mas não menos importante, é reação do corpo. Tudo que vai e volta, tudo que sobe e desce, tudo vem aos pares. Então essas coisas, elas têm, não é que elas vêm da terceira lei de Newton, mas elas têm a ver com, que é, quando eu empurro, por exemplo, a parede aqui que está do meu lado, essa parede exerce uma força no meu corpo. Então eu aplico força na parede e a parede aplica força em mim. Então ela está interagindo comigo.
Então, da mesmo momento que eu interajo com a parede interage comigo e nós temos o que é chamado de reação, certo? E toda vez que você interage com algo, você tem justamente coisas que se dão aos pares. Se eu toco em você e dou uma tapinha no seu ombro, o seu ombro ele aplica uma força na minha mão. Ah, professor, meu ombro aplicou uma força na sua mão. Antecipando um pouquinho, pensa que se eu vou lá e dou uma tapa na parede e minha mão dói, não é por causa da força que eu apliquei na parede, claro que tem a ver, mas é por causa da força que a parede aplicou na minha mão e isso gerou uma dor, um inchaço. Então, toda vez que você interage com o corpo, eu estou puxando o copo com água para cima. Esse copo com água está interagindo comigo também de alguma forma. Mas nós temos a tendência de achar que só quem age é aquele que consegue aplicar força. O copo, por exemplo, não agiria, porque ele é um ser inanimado. Mas não é assim que funciona. A partir do momento que eu toco e empurro o copo aplica uma força no meu dedo. Só que essa força não é capaz de fazer nada com minha mão, por exemplo, arremessá-la para longe. Mas essas forças existem, tá bom? Beleza? Espero que esteja tudo bem agora e vamos continuar. Então, ó, continuando para a nossa parte aí da primeira lei especificamente, a gente vai se ater a ela hoje, tá? A primeira lei de Newton, ela trabalha da seguinte forma. Primeiro, que ela também é conhecida como lei da inércia. E segundo, ela é tratada, né, como a tendência natural de um corpo a resistir, né, a permanecer da forma como ele está inicialmente. Tá bom? Então, se você está parado, a primeira lei de Newton explica que a sua tendência é você permanecer paradinho na sua. A não ser que algo aconteça ao seu redor, alguma interação aconteça de modo a isso mudar, então por tempo indefinido eu ficarei assim, você ficará aí nessa posição e tá tudo certo. Então, ó, mais uma vez, a lei de Newton, a primeira, que também é chamada de lei da inércia, ela é tratada como sendo a tendência natural do corpo a se manter do jeitinho que ele está naquele momento. Se está andando, se manter em movimento, se está parado, se manter em repouso. Se está com a velocidade de 10, se manter com a velocidade de 10. Tá bom? E aí, olha só. A inércia não é uma propriedade natural do corpo, ou seja, todo o corpo possui, independente de qual seja. Alguns vão possuir mais, outros vão possuir menos, mas todo ele possui, tá? Segunda coisa é que se você não tem nenhuma força que promova uma mudança no teu corpo, por exemplo, se não chega meu irmão aqui e me empurra para frente, eu caio da cadeira e o bagulho fica doido, eu fico do jeito que eu estou. E isso é considerado uma situação de equilíbrio, tá bom? E terceiro ponto é que todo corpo ele tem essa tendência a resistir. Essa tendência a resistir, tá? Ela é o que a gente chama de inércia. E aí eu tirei isso aqui de um livro, tá? Que tinha lá na escola, que é o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante. Então, se eu estou em movimento com velocidade constante, eu fico lá no movimento com velocidade constante. Se eu estou em repouso, eu continuo em repouso, tá bom? E isso só muda se tiverem forças ao redor que promovam essa mudança. Como no caso de alguém me empurrar, como no caso do aumento de velocidade do carro, eu passar as marchas ou simplesmente pisar mais fundo no pedal do acelerador. Se eu quiser reduzir, pisar no pedal do freio. Então, a não ser que alguma coisa aconteça, que haja uma interação, as coisas permanecem ou em repouso ou com aquela velocidade constante tradicional, tá bom? Beleza? E aí a gente vem para o equilíbrio. Equilíbrio acontece de duas formas, já antecipando, beleza? Que é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Como é que a gente normalmente vê o equilíbrio, que é como está ali no dicionário? O equilíbrio ele é uma condição que um corpo ou um sistema se encontra e que nesse sistema todas as forças se compensam. Então lembra lá do exemplo do castelo de cartas.
Eu vou colocando uma carta sobre a outra, fazendo uma base, aí depois eu vou colocando do lado, aí eu vou fazendo tipo um pisozinho, aí eu vou colocando em cima até acabar, beleza? Então ali o que é que está acontecendo? A força que uma carta faz na outra se anulam, né? A força que essa carta aqui faz nessa anula a força que essa faz nessa. E vice-versa. E outras tantas outras forças, que a gente vai ver mais pra frente. E aí, por causa que todas essas forças se anulam, elas ficam paradas. E isso me dá a chance de eu ir colocando mais ao lado e fazendo, né, o primeiro piso para fazer isso de novo, para fazer o segundo piso até acabar. Isso é conhecido como equilíbrio, tá bom? Quando você, sei lá, você fica empilhando coisas, um dominó em cima do outro até acabar. Você sempre tenta colocar numa posição em que ele não fique balançando, para que ele não saia daquele momento de equilíbrio, para que você evite que uma das forças empurre para um lado e empurre para o outro. Novamente, a gente vê isso lá naquele simuladorzinho que tem o cabo de guerra, tá bom? E aí existem dois tipos desse equilíbrio, né? O equilíbrio que é considerado estático, em que todas as forças se anulam de tal forma que o corpo fica em repouso, como eu estou agora, como o armário, como provavelmente você se encontra agora. Já o equilíbrio dinâmico não. Todas as forças se anulam? Sim. O corpo fica do jeito que está? Sim. Mas ele fica no movimento que ele já estava. Então o corpo já estava em movimento. E porque todas as forças ao redor dele se anulam, ele permanece em movimento. É só você lembrar. Se você quiser parar um carro, você precisa exercer aquela força de freio para que os pneus eles vão parando de girar e você vá freando o movimento, parando ele. Se você não faz isso, quem vai parar é o atrito que existe com o chão, né? Ah, professor, o atrito não para nada. Lógico que para. Quantas vezes você já não sofreu uma queda, se ralou todo, você pode até ter deslizado no chão, mas o que parou você foi justamente o chão que exerce atrito em você, te rala todinho e vai te parando aos poucos. Então você tem ali uma ação, certo? Então você tem ali uma ação que promove essa mudança, tá bom? Quando você quer acelerar, por exemplo, você aperta lá, aperta não, desculpa, pisa no pedal e isso vai aumentando a força do motor até ele conseguir acelerar o corpo e aumentar a velocidade. Um detalhe importante é que a resistência que um corpo oferece a esse tipo de mudança depende da sua massa. Em outras palavras, quanto mais massa o corpo tem, quanto mais pesado, como a gente costuma dizer, mais difícil é de você parar o corpo, é de você colocá-lo em movimento. Lembra que eu falei do armário mais cedo? A dificuldade que eu vou ter de parar o movimento do armário é justamente porque lá dentro deve ter roupa, deve ter calçado, deve ter alguma tranqueira, que aumenta o peso do móvel como um todo e faz com que fique mais difícil. Porque quanto mais pesado o corpo é, mais ele resiste. Quanto mais ele resiste, mais ele fica lá. E mais intenso, né? É o trabalho que eu tenho. Ou seja, maior deve ser a força que eu tenho que aplicar, né? Você vê aí pessoas e pessoas que carregam caixas aí e tudo mais, movendo de um lado para o outro, e você vê o esforço físico que uma pessoa faz quando ela tem que empurrar ou erguer algo que é muito pesado, como a gente costuma dizer. Por quê? Quanto maior a massa, maior a resistência do corpo a essa mudança. Consequentemente, maior é a força que eu tenho que aplicar para poder mudar algo. Tudo bem? Para a gente encerrar aqui, ó, nos dois tipos de equilíbrio, é bom que fique bem claro, as forças elas se anulam e nada acontece de diferente, certo? Mais uma vez, e lembrando lá do início desse momento, quando a gente quer que algo sofra alguma alteração, tá bom? Quando a gente quer que algo sofra alguma alteração, nós temos que interagir com aquilo, exercer força naquilo e assim tentar mudar. Eu posso tentar mudar aqui a posição da parede? Posso, mas eu vou ter que exercer uma força tão gigantesca, por assim dizer, que para mim não é possível. Mas eu estou interagindo, estou empurrando.
Se eu vou conseguir fazer isso sair do lugar, já é um outro contexto. Mas eu estou abrindo a possibilidade, certo? E aí é muito importante que a gente lembre disso. Qualquer mudança que você queira fazer, você tem que interagir com aquilo ali, agir sobre o sistema e tentar promover aquela alteração. E quanto maior o corpo, quanto mais pesado ele for, quanto mais massa ele tiver, maior deve ser essa ação. Beleza, meus queridos? Eu espero que sim, tá? E aí a gente encerra por aqui para não ficar muito grande. Eu acho que já tem uns 30 minutos aí. E dando tudo certo, do dia da publicação desse vídeo a 8, a gente volta a se encontrar no Meet, certo? No mais, meus amores, beijo para vocês e valeu!